Daremos início ao devocional. Pedimos que você procure um lugar, se assente e que possamos juntos louvar a Deus e bendizer. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então, nessa manhã, vamos iniciar bendizendo ao Senhor, enquanto nós ouvimos a música, e lembrando a bondade dEle para conosco durante esses dias que nós estamos aqui. Lembrando a bondade dEle com relação aos nossos queridos, lembrando a bondade dEle com relação à nossa igreja, lembrando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ter esse tempo devocional. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Gostaria que você pudesse ir no seu lugar, você começar a adorar ao Senhor com as suas próprias palavras, onde você pudesse se colocar diante do Senhor, colocar o seu coração, colocar esse dia, te agradecer por uma noite de sono, um lugar que você pôde descansar, que você pôde dormir, que Deus te deu a oportunidade para você poder descansar. Mas agradecendo ao Senhor, a palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo 100, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Que seja um tempo de você poder agradecer a Deus por mais uma noite, mais um dia que Deus te dá pela misericórdia dEle. Obrigado, Jesus, por esse dia, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por esse dia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia, Senhor. Tome esse tempo mesmo. Tome esse tempo mesmo. Tome esse tempo mesmo. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Mais uma vez declare: te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço.
te agradeço, te agradeço. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Senhor. Não tome esse momento como mais um momento, mas tome esse momento onde você pode entrar na presença do Senhor e você realmente de coração entregar a Ele palavras realmente de agradecimento por esse dia. Quero te convidar a isso, meu querido, que você não focasse em outra coisa agora, mas que você pudesse focar no Senhor, não em questões conciliares nesse momento, mas no Senhor. Oh Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por quem Tu és. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Agradecemos, Jesus. Glória a Deus. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Declara mais uma vez: sopra, Senhor, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Levante suas mãos e declare: que se abra os céus, que o teu reino vem. Começamos esse dia declarando isso, Senhor. No nosso Deus, mais uma vez declare: que se abra o céu sobre nós, Senhor, e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, sobre a nossa igreja, Jesus. Que se abra os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus.
grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abra os céus. Quero ouvir a igreja declarando. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Nossa fé está em Ti, Senhor. Que se abra os céus sobre a nossa igreja, Jesus. Nossa fé está. Mais uma vez declare: que se abra os céus, que o teu reino venha. Jesus, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que se abra os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em. Vamos com toda a tua força. Que os céus fechados, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança. A última vez declare: que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé é no Senhor e não em outras coisas. É no Senhor. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Graças a Deus. É bom levantar cedinho e poder louvar a Deus. Todos nós louvamos. A gente louva dentro de casa, né? A gente canta louvores ao Senhor no banheiro. O melhor lugar para louvar a Deus mesmo é na congregação. Por uma razão simples: você pode desafinar. E quando você desafina, a pessoa que pensa que está fazendo a 15ª voz. Se você louva sozinho, todo mundo percebe que está desafinado. Que Deus nos abençoe nessa manhã e nesse dia. Pode sentar aqui. Graças a Deus. Eu vou começar ministrando a palavra sem ler o texto, porque nós vamos ler alguns textos. Tá bem? Ontem fez 70 anos. Lembra que ontem foi 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos? E num feriado desse, 70 anos atrás, uma moça, Florence Kedwin, se lançou nas águas do mar, perto da ilha Catalina, e ela pretendia nadar até a costa da Califórnia, 33 quilômetros e 800 metros. É a distância
da praia da Ilha Catalina até a costa da Califórnia. Se a Florence conseguisse chegar, ela teria sido a primeira mulher a realizar aquele feito. Mas a água estava fria, obviamente, e havia um nevoeiro, havia muita neblina, e ela tinha dificuldade de ver até mesmo os barcos que acompanhavam, porque tinha aqueles barcos de suporte. Ela não conseguia ver os barcos, e a mãe dela estava num dos barcos, e ela nadou 15 horas, e de repente ela pediu: me tira da água, eu preciso sair. A mãe dela falou: não, Florence, continua, não desista, você está chegando. Mas a moça só via neblina na frente dela. Então ela desistiu definitivamente. E sabe, eu disse 33 quilômetros e 800 metros. Faltava 800 metros para ela terminar. Depois que o cansaço passou, a tristeza tomou conta da Florence. E ela repetia a mesma frase: se eu conseguisse ver a praia, eu não teria desistido. Se eu apenas conseguisse ver a praia, eu não teria desistido. É difícil viver no meio da neblina, sem visão clara do que está acontecendo. É muito difícil. Você, eu, na verdade o mundo inteiro passou e ainda está passando por uma situação de neblina intensa, que é a pandemia do coronavírus. Vivemos resquícios dessa situação. Todos nós ficamos como se estivéssemos no meio de uma neblina. Não sabíamos o que ia acontecer ali na frente, porque a gente não conseguia enxergar a frente. O meu Ministério de Ação Episcopal, os SDs, tem uma boa parte aqui, nós nos reunimos 4 vezes por ano. 4 vezes. Uma vez por trimestre. Nós passamos a nos reunir 2 vezes por semana. Mais tarde uma vez, depois de 15 em 15 dias. Para tentar perceber o que nós fazíamos, o que nós faríamos no meio dessa neblina. Agora, a nossa igreja também vive uma situação de neblina intensa. A recuperação judicial, ontem foi falado, os bloqueios, num determinado momento do concílio, muita tensão, e certamente teremos outras tensões. Em situações assim, a maioria das pessoas anseia por respostas, por soluções, se não pelo menos um pouco de conforto no meio da confusão. A gente anseia por isso. Então todos nós podemos identificar com esse tipo de situação. Se não conseguimos ver, se não conseguimos enxergar para onde nós estamos indo, nós ficamos desencorajados, ficamos irritados. Irritação é, muitas vezes, eu não sou psicólogo não, tá? Mas eu sou gente, né? Sou gente. A irritação é muitas vezes consequência de insegurança. Quando eu fico inseguro, fico irritado. E é muito ruim quando a gente não sente que está fazendo progresso. Agora, a Igreja Metodista Brasileira, porque quem fala em nome de Deus ministra boas novas, né? A Igreja Metodista Brasileira tem ferramentas que deveriam nos ajudar, e certamente nos ajudam, a afastar
e a dissipar um pouco dessas neblinas que nos assolam de vez em quando, e encorajar, tirar a atenção e focar naquilo que é a nossa missão. E a ferramenta que nós temos fazem parte do nosso jeito de ser. O jeito de ser metodista nos dá ferramentas preciosas para a dissipação de neblina, para dar mais clareza. E você sabe do que eu estou falando? Nosso jeito de ser. Nós somos uma igreja conexional, conciliar, representativa. Ela é episcopal, não vou falar dessa parte. Nós somos uma igreja conciliar, conexional, representativa. E esses elementos da nossa identidade não foram inventados por algum metodista maluca. Estou pensando no Wesley, no João Wesley. Não foi inventado por João Wesley. Não foi inventado por alguém no passado. Nós temos que engolir isso. Não, isso é bíblico. Inclusive episcopado. Inclusive bispo não é título. Bispo é função bíblica. É ministério bíblico. Pastor não é título. Título é reverendo, reverendíssimo, essas coisas. Mas bispo e pastor não é título. Ele ganhou o título de pastor. Não, isso não é título. É ministério. É função bíblica. Mas a conexidade, a conciliaridade e a representatividade são bíblicos. Vamos ver se é verdade. Conexidade. Conexidade tem a ver com interdependência. Concorda comigo? Conexidade é interdependência. Nós nos relacionamos uns com os outros, umas com as outras, uma igreja com outra igreja, porque nós somos interdependentes. Tem a ver com a consciência de que eu não sou dono da minha congregação. Eu não sou dono do meu próprio nariz e faço do jeito que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Da boca de crente metodista jamais podia sair isso. Eu faço do jeito que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso, eu pago meus impostos, eu sou dono do meu próprio nariz. Isso jamais poderia sair da boca de um cristão metodista. E o melhor exemplo para nós de conexidade é o da igreja de Antioquia, que ficava a mais ou menos 500 quilômetros em linha reta ao norte de Jerusalém, saindo, obviamente, de Israel, indo para cima. Em linha reta daria mais ou menos 500 quilômetros. Outro país. Essa igreja não foi plantada pelos apóstolos. Essa igreja foi plantada por leigos e consolidada por Saulo e Barnabé. Barnabé foi lá e daí viu que não dava conta, tinha muita complicação na igreja, ele chamou Saulo e por algum tempo ensinou naquela igreja. Em um dado momento, uma neblina caiu sobre aquela igreja. Mundo gentil. Chegaram alguns indivíduos vindo da Judeia e começaram a ensinar que se aquele povo, que era gentil, aqueles crentes em Jesus, não fossem circuncidados, não seriam salvos. Agora o pessoal vem de Jerusalém e começa a ensinar isso, o povo ficou confuso. O povo ficou muito confuso. Ainda bem que Barnabé e Saulo estavam voltando de uma viagem missionária e os irmãos contaram para eles. Eles estavam confusos, havia uma neblina sobre eles e eles precisavam de clareza para não desistir. Saulo, né? Tinha uma personalidade muito forte, verdade ou não? Ele era um homem de personalidade forte. Ele era líder.
que ele podia fazer? Ele podia dizer: vamos fazer assim, de agora em diante aqui é assim, ninguém manda não. Eu estou decidindo que é assim. Ele podia ter feito isso. Vamos lembrar que Saulo não era um dos 12. Ele lutou para ser reconhecido como um apóstolo. O grupo poderia ter decidido, como uma comunidade independente. O grupo podia ter decidido. Jerusalém ficava distante, ninguém sabia o que estava acontecendo. Lá em Antioquia, diga de passagem, às vezes a gente pensa isso: ninguém está sabendo o que está acontecendo com a gente faz o que a gente quiser. Mas não fizeram isso. Barnabé e Saulo e alguns outros irmãos foram enviados a Jerusalém para decidir a questão conexidade. Eles foram para Jerusalém para decidir a questão, perguntar para os apóstolos como é que eles deveriam agir. Isso é conexidade? Isso é bíblico? E olha que não havia cânones e nem regimento. Uma decisão do coração que crê na realidade da conexidade da igreja. E a conciliaridade? Até já vou colocar aqui. Você viu que é representativo? Eles mandaram Saulo, Barnabé e alguns irmãos. Não foi todo mundo lá. Olha a representatividade. Percebeu de onde é que nasce a nossa representatividade? Mas e conciliaridade? O primeiro concílio da igreja cristã aconteceu exatamente por causa dessa neblina e por causa do sentimento de conexidade. Os apóstolos, agora você vai lá em Atos 15, você sabia que eu estava falando de Atos 15, né? Em Atos 15, olha só, Atos 15, versículo 6, diz assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Aqui a gente reúne os leigos e os presbíteros, né? Lá eram os apóstolos e presbíteros. Para examinar a questão. Olha o concílio aí. Olha o concílio. Agora presta atenção. Às vezes a gente fica ansioso e preocupado com discussões. Em concílio tem discussão. O concílio precisa discutir. Na verdade, o texto diz assim que quando eles foram discutir, vamos ver lá, ó, na Revista e Corrigida do João Ferreira de Almeida, diz que houve grande contenda, né? Houve grande contenda entre eles. Mas João Ferreira amadureceu e falou: isso não era contenda. Vocês não viram contenda ainda. O João Ferreira, na versão atualizada do João Ferreira de Almeida, diz que havendo grande debate, diferente, não é? Uma coisa é contenda, outra coisa é debate. O texto diz claramente, versículo 7, havendo grande debate. Houve grande debate. Muitos devem ter falado. O texto fala de pelo menos 4 pessoas: Pedro, Barnabé, Saulo e Tiago falaram. Mas no nosso concílio talvez alguns falam mais do que os outros. Aqui esses 4 falavam mais. Mas por que eu sei que falavam, que outros falavam? Porque apesar do concílio ser entre os apóstolos e os presbíteros, eles deixaram aberto e o povo estava lá assistindo. É igual um concílio que vai ter eleição. Na hora da eleição lota, né? Por quê? Olha só, devia ter muita conversa lá nos bastidores. A Rádio Corredor estava funcionando. Por quê? Olha só, eram os presbíteros e apóstolos eram apenas 12. Eu acho que o Matias estava lá, né? No lugar de Judas. Os presbíteros.
Mas devia ter muita gente falando. Igual assim quando a gente está tentando decidir uma coisa, o povo não está conversando lá. Porque olha só o que diz assim. Ela diz aqui. Num determinado momento, toda a multidão ficou em silêncio. Não é? Toda a multidão ficou em silêncio. Versículo 12, está escrito aí. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Saulo. Gente, que retrato da igreja, que retrato do concílio, que retrato da realidade da igreja. É a nossa realidade. Eu me identifico totalmente com isso aqui. Totalmente. Devia haver muita conversa. O brasileiro conversa, mas aquele povo de Antioquia devia falar muito mais. Mas uma ênfase permeava o concílio. Não campanhas, não fazer valer o meu direito e a minha opinião. A ênfase, meus irmãos e irmãs, era afastar a neblina e gerar leveza. Vocês vão perceber isso. Afastar a neblina e gerar leveza para a igreja. Consolar e fortalecer aquela igreja a 500 quilômetros, sem carro. Então, eu estava lembrando que aqui eu não saberia o que falar, mas o pastor Brown, não sei quantos conheceram, o pessoal gentilmente trazia água. Quando o pastor Brown estava pregando, aí ele falava assim: quando a água chega é porque a mensagem está seca. Em vez de agradecer, o Brown falava isso toda vez. Se alguém me trouxer a água agora, vai ser esculhambado. Só falando com a garganta. Eu vou enfatizar, ênfase, afastar a neblina. E desse concílio aqui, afastar a neblina, gerar leveza para a igreja, consolar e fortalecer uma igreja distante. O povo na igreja local estava confuso. O concílio geral lá em Jerusalém se reuniu para ajudar aquele povo daquela igreja. Eu não tenho dúvida que é assim que acontece conosco. Eu não posso esquecer de onde eu saí. Eu não posso esquecer a minha igreja local. Eu não posso esquecer o distrito. Eu não posso esquecer a região e pensar que a igreja é o concílio. Não, o concílio é para a igreja não é para o concílio. E aí então, olha, Pedro fala, olha, por que eu sei que eles estavam tentando gerar leveza? Olha aqui, Pedro diz: por que vamos tentar a Deus, colocando sobre os discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Perceberam? Olha a clareza, não vamos jogar peso sobre a igreja, nem nós gostamos desse negócio. E o Tiago, Pedro, agora o Tiago, julgo eu que não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Clareza da realidade cultural do povo. E olha que as nossas culturas são diferentes, hein? Carioca nunca entendeu que não é porta, é porta. Não é biscoito, é bolacha. E a conclusão, presta atenção. Ontem aconteceu o que aconteceu na igreja. Olha o versículo 25. Olha o concílio da igreja metodista aqui no 25. Versículo 25. Pareceu-nos bem, chegados a plena acordo. Pareceu-nos bem, chegado a plena acordo. Vocês viram ontem aqui? Saíram, eu também estava lá. Saímos e voltamos, porque pareceu-nos bem chegarmos a um pleno acordo. E quando o acordo foi lido, houve uma rajada de glória. Eita glória! Não é? E depois ele diz assim, diga de passagem, eu entendo isso. Isso é concílio. Pareceu-nos bem, chegamos a um acordo.
Agora presta atenção, e todos vocês conhecem. Aí Pedro termina dizendo o seguinte: amém, Deus abençoe todos vocês. Bandido. Lá na nossa região nós falamos miserável. Porque Pedro disse, pareceu bem ao Espírito Santo. Presta atenção nisso aqui agora. Eu quero que você lembre isso aqui que você já sabe, que é a frase mais usada. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem está no 28 e 29 do capítulo 15. Como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, dessas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Pronto, acabou a neblina. Como é que eu sei que acabou a neblina? Porque quando, esse aqui, o grupo foi lá falar com a igreja de Antioquia, não é? Porque eu sei, não é, que acabou a neblina, porque no texto diz assim: quando a leram, lembra de ontem? Sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos. Você volta do concílio, você alegra os irmãos e consola os irmãos. É para isso que tem concílio, né? E consolaram os irmãos, né, com muitos conselhos e os fortaleceram. Eles não chegavam e falaram assim, tem duas coisas que a gente fala, né? Mas foi uma tristeza o concílio. Ou diz assim, mas foi uma bênção o concílio. Não é só isso não. As decisões do concílio têm que consolar e alegrar os irmãos. Pronto. A neblina foi dissipada. A alegria, a conforto e fortalecimento. A igreja precisa disso, meus irmãos e irmãs. Nós, nossos familiares, nossos queridos, nossa congregação precisa disso. Essa é a função de um concílio. E o Senhor honra esse tipo de decisão. Como é que eu sei que o Senhor honra? Você duvida que o Senhor honra esse tipo de decisão? Como é que eu sei? Quer ver? Eu vou encerrar com isso agora. Só uma vez, tá? Olha só. Vai para Apocalipse. Capítulo 2. Começando no versículo 12. Carta à igreja de Pérgamo. Nada a ver com Antioquia. É outra igreja. Presta atenção. Como o Senhor honrou essa decisão. Jesus está falando, é uma das cartas, né, a terceira carta na sequência aqui, as igrejas, é Jesus falando através de João. E Jesus elogia a igreja de Pérgamo. A igreja é firme, ela está num lugar chamado a casa do diabo. A cidade era terrível. E a igreja estava firme. A igreja é firme diante de todas as dificuldades e perseguições. Jesus fala isso. Mas aí ele diz assim: todavia, sempre tem isso na carta, né? Toda vez tem um todavia, um mais. Todavia tenho contra ti algumas coisas. Olha só, porque tens aí os que se sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar prostituição. O que a igreja decidiu lá, Jesus vai cobrar de uma outra igreja. É interessante, né? É Jesus usando a doutrina estabelecida, porque pareceu bem ao Espírito Santo. O Espírito Santo estava aqui de fato, não era conversinha não. O Espírito pareceu bem ao Espírito Santo, ao ponto de Jesus conversando com uma igreja, ele fala: lembra do que foi decidido no concílio de Jerusalém? É isso que vocês não estão fazendo.
eu tenho isso contra você. Ô, meu vice-presidente, que coisa linda, né? Se a decisão que nós tomamos passa a ser parte da vida de todas as igrejas, porque entendem como sendo palavra de Deus para eles, não obrigação gerada por alguma lei da igreja. Eu oro, meus irmãos e irmãs, né? Porque é Jesus dizendo que o mundo gentil se submeta à decisão tomada por um concílio. É Jesus chancelando a decisão de um concílio. Eu quero isso para a nossa igreja. Eu quero isso para a nossa igreja. Essa igreja que é uma bênção. Eu só não nasci dentro dela porque meu pai não foi num culto de Natal de 1900, e não vou contar para vocês. Se ele tivesse sido, eu teria nascido dentro da igreja metodista. E eu quero que a nossa igreja tenha esse tipo de concílio. E parece que nós estamos caminhando nessa direção. Que seja assim, para a glória do nosso Deus e para a alegria do povo dele. Amém. Enquanto o Nelson está vindo aqui, vamos orar. Vamos pedir isso a Deus, que nesse dia se manifeste essa realidade no nosso meio também. Vamos orar ao Senhor. Bispo João, Oi. podemos incluir nesse pedido de oração nossa irmã Dona Eunice Saparoli? Ela A mãe do... não está bem, está indo para o hospital agora, pronto-socorro. Nós temos os dois filhos aqui no concílio, Dona Eunice Saparoli. Obrigado, Bispo. Eunice. Você pode orar daqui, daí, Marcos? Pode orar? Nós vamos começar aqui, enquanto ele ora, vamos orar no sentido que eu falei, e também orar pela irmã Eunice e pelos Outros demais enfermos. enfermos, Ok. parentes daqueles que estão aqui. Senhor, nesta manhã, nós nos curvamos diante do Teu altar, porque o concílio nada mais é do que a reunião de homens e mulheres que se curvam perante o Teu altar. Homens e mulheres que reconhecem que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Senhor, é impossível nós virmos para um concílio e nos esquecermos. Na verdade, nós estamos neste concílio. Irmãos, irmãs, leigos e leigas, pastores e pastoras, recebendo pedidos de oração, recebendo as necessidades da nossa família, das nossas igrejas. Então, nesta manhã, nós queremos orar a este Senhor da igreja, a este Senhor que tem poder sobre toda e qualquer situação. Que o Senhor derrame sobre nós, ó Deus, a Tua mão de bênção, a Tua mão de cura e sobre nós o poder do Teu Espírito Santo. Orando a Deus pela Dona Eunice Saparoli, nós oramos, Senhor, pelos nossos familiares. Se alguém que esteja enfermo neste momento, que receba a Tua visita, a Tua mão de bênção, de graça, Teu toque de cura, Senhor. Nós oramos pelas pessoas das nossas igrejas, que talvez estejam enfermas neste momento, que elas possam receber a Tua visita, o Teu toque, a Tua graça. Senhor, nós realmente podemos, como igreja agora, levantar o nosso clamor, levantar o nosso pedido, nos derramar na Tua presença, na certeza, ó Deus, de que o Senhor está também atento ao nosso coração, o Senhor está atento à nossa oração, e o Senhor traz sobre nós a Tua mão de bênção, de graça. Senhor, acalma a mente, acalma o coração do Luiz Alceu, do Luiz Roberto, cuida, Senhor, da família, e assim também com cada um de nós. Temos orado pelo filho da Carla, Senhor,
que o Senhor possa ajudar na decisão, Senhor, da cirurgia. E eu tenho certeza que neste exato momento, há pessoas colocando sua casa, sua família, sua igreja local, Senhor, que seja também um tempo de cura, um tempo de milagres no meio do teu povo. Nós oramos nesta manhã, nós intercedemos, porque nós fazemos isto no nome de Jesus, aquele que tem poder sobre toda e qualquer situação. Amém, Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Que a glória do Senhor mova a igreja a caminhar, que a justiça do Senhor seja a chama que arde em nós, que o amor do nosso Deus seja a força para viver. És tudo para nós. Que a glória do Senhor, que a glória do Senhor mova a igreja a caminhar, que a justiça do Senhor seja a chama que arde em nós, que o amor do nosso Deus seja a força para viver. És tudo para nós. E ao final dessa vida, nos veremos face a face e para sempre te adoraremos. És tudo para nós. Levante suas mãos e declare ao final. E ao final, esse é o nosso anseio como igreja, querido. Nos veremos, Senhor, nos veremos, Jesus. Esse é o nosso momento de vida, nosso desejo de vida. Te adoraremos, Jesus. Tu és tudo, Senhor, és tudo para nós. Que a glória do Senhor, que a glória do Senhor mova a igreja a caminhar, que a justiça do Senhor seja a chama que arde em nós, que o amor do nosso Deus seja a força para viver. És tu